Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 13. Livro de Lucas, capítulo de número 13. Versículo de número 6. Fala pro irmão, versículo 6, irmão. Ou meia dúzia, se assim você desejar. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma vinha. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor ou ao vinhateiro: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para que essa ainda esteja ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, ou adubo, ou esterco. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, manda cortá-la. Diga misericórdia. Pode sentar em nome de Jesus. Vindo para o culto hoje. Sabe quando você está se sentindo pronto, sentindo preparado, de chegar e falar: senhor, conta comigo, hein? Tô aí, hein? E todos nós sabemos que a liturgia AD Ebenezer não é pregações programadas. Assim, aprove o Senhor colocar no coração do nosso pastor e Deus mostrar para ele diariamente quem irá ministrar. Mas hoje eu vim Deus falando no meu coração: chega lá e fala para o pastor, passa mais cedo, porque eu vou mexer com estruturas aqui hoje. Eu não tive coragem de falar não, fiquei quietinho. Mas o Espírito Santo já tinha preparado tudo. O Espírito Santo, ele já tinha preparado tudo, sabe por quê? Porque é ele quem marca encontros. Engana-se o homem, engana-se a mulher, que pensa que você ou eu, nós podemos mudar sequer um momento, algo pequeno em nossas vidas, se o Senhor, ele não estiver com a mão sobre as nossas vidas e sobre a nossa trajetória. Engana-se você, se você chegar num dia e falar assim: hoje eu não vou para o culto. Mas hoje eu não vou viver aquilo que Deus... Sim, você vindo para o culto ou não, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Como assim? Se você veio, você está enquadrado naqueles que alcançarão a vitória no dia de hoje. Se não vir, você também estará enquadrado com aqueles que perderão a oportunidade de receber algo do céu, algo do trono. Então, vindo ou não vindo, você está dentro do propósito de Deus. Agora, basta você, se você quer estar dentro do projeto de bênção, de vitória, ou dentro do projeto daqueles que não alcançarão a bênção. Você entendeu? Dá um glória a Deus, irmão. Algo tremendo. No capítulo de número 13 do livro de Lucas, Jesus, ele se depara com a multidão, e a multidão
de pessoas que, pelo simples fato de estarem seguindo Jesus, se acham melhores do que as outras. Pelo simples fato de terem a nomenclatura crente. E olha que se a palavra crente fosse algo demais, o diabo não teria esse cargo também. No livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 19, se eu não me engano, está escrito lá, ó: crês tu que Deus é um só? O apóstolo então ele fala assim: fazes bem, porque até Satanás sabe e estremece. Ele crê que estremece. Então, quando a pessoa ela se aproxima de Deus, não é para que ela se sinta melhor, maior, em uma posição de destaque, não. É para que ele ou ela entenda que o único caminho de subir é primeiro descer, é se humilhar, é esvaziar-se de si mesmo. Essa multidão que estava com Cristo encontrando isso, porque ele olha para dentro do coração. E perguntaram para ele aí sobre esses que morreram com a tragédia da torre de Siloé. Jesus então olha para eles e diz, porque todos, pastor, que se achegavam até Cristo, eles queriam duas coisas: ou eles queriam algo, uma bênção imediata, ou eram como os fariseus hipócritas que queriam pegar Cristo em pegadinha. E Cristo, sabedor disso, então ele diz assim: olha, esses que morreram, depois os irmãos leem em casa, o capítulo inteiro, os irmãos vão entender. Jesus então começa a falar sobre uma punição que Pilatos fez com pessoas que se diziam servir a Deus. E aí Jesus não entra nesse parâmetro se eram pessoas verdadeiras, sacerdotes verdadeiros, ou eram como os filhos de Eli. Porque Jesus diz: vocês se acham melhor do que esses que morreram quando Pilatos pegou, assassinou-os, quando eles estavam fazendo o sacrifício, pegou o sangue deles e misturou com o sangue de carneiros e cabritos e queimou. Vocês se acham melhor do que esse? Eu quero dizer para você se sentir melhor do que algum ou alguém, em primeiro lugar você tem que se arrepender, porque o único caminho de você se sentir melhor, não mais do que os outros, mas melhor do que você mesmo, é alcançando o arrependimento. E ele então disse, mas não somente esses, mas a escritura, ele fala que houve um acidente e a torre caiu sobre 18 homens, e esses 18 também morreram. E aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus perguntaram: esses aí também eram pecadores, né? Sabe por quê, irmão? Porque no Velho Testamento, na lei, você só pagava aquilo que devia. Por isso que quando Jesus ele entra e tem um paralítico, um cego, melhor dizendo, um cego, eles chegam para Jesus e falam assim: pastor, que mal esse aí fez ou os pais deles fez para que ele nascesse cego? Porque na lei de Moisés era dente por dente, olho por olho. Você só pagava aquilo que devia. Você não pagava mais do que devia. Então eles chegaram para Jesus e disseram: se eles tiveram essa morte, Pilatos matou eles dessa forma, e se a torre caiu sobre eles, é porque eles estavam em pecado? Jesus falou: não. Vocês têm que olhar para eles e se arrependerem, porque senão, se eles morreram em pecado, vocês irão para o mesmo lugar. Você está entendendo? Jesus então, olhando todo esse episódio, Jesus ele nos conta uma parábola. Que tipo de parábola? Porque Jesus ele era muito amoroso. Uma pessoa chegava para ele errado, e Jesus às vezes amando, Jesus não apontava o dedo na cara e disse: está errado. Diferente de João Batista: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não, os apóstolos, os profetas eram mais diretos.
porque eles não viam o que estava dentro. Mas Jesus, ele já sabia que se a pessoa chegava se arrastando, debilitada, é porque o seu coração estava em migalhas, o seu coração estava em cacos, destruído. Então Jesus tinha um cuidado de elaborar uma parábola para que aquela pessoa, entendendo, se levantasse. Dá um glória a Deus por isso, irmão, aleluia. Jesus então, vendo que os discípulos estavam ouvindo a multidão, vendo essa cobrança, Jesus contou uma parábola sobre uma figueira, que um homem, ele tinha uma vinha, e no meio, no centro dessa vinha, ele plantou uma figueira. E eu começo a estudar sobre isso. Vejo uma ministração sobre figueira, vejo uma pregação sobre vinha, vejo uma pregação sobre parábolas, e o Senhor então vai constituir uma palavra dentro do meu coração, para que eu então entenda e me arrependa em primeiro lugar, então, para que eu possa entender por que muitos irmãos e irmãs não têm um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, um sentimento de ser menor do que o outro. Olha aqui e fala assim: poxa, pastor elegante, a pastora elegante, o irmão canta lindamente, a irmã, quem sou eu, Senhor? Eu não sou ninguém, eu não consigo cantar, eu não consigo tocar, eu não consigo aconselhar, se eu começo a bater palma, eu atrapalho o baterista. Olha que para atrapalhar o baterista, que quem geralmente atrapalha é o baterista, né? Você às vezes chega na presença de Deus sem saber o que está fazendo aqui. O sentimento que está dentro de você é que você não consegue se encaixar dentro da igreja, porque parece que você não faz parte desse lugar. Você se sente o menor dos menores. É como um sapato menor em um pé maior. Cabe. Embora tenha umas mulheres que calça menor, não sei como, é uma mágica, eu não sei. Calça 38, compra o sapato 34. Aí você vê a irmã andando assim, né, torta, mas é porque está apertado. Não é porque a irmã está rebolando, né, não, fazendo graça, não, é porque está apertado. E às vezes você chega na casa do Senhor, se sente apertado, incomodado, porque o pastor fala: vou dar uma oportunidade para você, você não consegue. Por quê? Porque o sentimento que você tem dentro de você é de incapacidade, porque você não se acha capaz de louvar ao Senhor, você não se sente capaz de adorar ao Senhor, você não se sente capaz de entregar, ainda que seja pouco, no altar do Senhor, porque você se acha menor do que o irmão que está na fileira ao lado. Jesus então, olhando, ele profere essa parábola, que um homem tinha uma vinha, irmão, sobre vinha. Vinha é uma plantação não de vinho, de uva. Quem já viu um pé de uva aqui? Uma vide? Você sabe por que poucos, irmãos? Porque uma vide não é como manga, que dá em qualquer lugar. Precisa da terra, precisa do ambiente, precisa do clima. Rapaz, que planta metida! Que planta metida para dar fruto, precisa do clima. Você já viu aqueles crentes, irmão, o senhor vai pregar hoje? Aí ele fala: pastor, hoje eu não estou no clima não. Hoje eu não estou bem não. Você sabe, crente metido. Você acha melhor, então a vinha, vamos colocar assim, irmão, a videira é uma espécie de planta metida. Para que dê fruto, tem que estar plantado num lugarzinho bonitinho, a terra bonitinha,
tem que estar bem, tem que ser podada, tem que ser... Misericórdia, você já viu esse tipo de crente, igreja? Para dar algum fruto, pastor, tem que... Ei, pastor, tá quente hoje. Aí o pastor fala, não vou ligar o ar-condicionado dele. Ele fala assim, misericórdia, pastor, vou embora então, que eu não aguento. Porque precisa de clima. Crente metido, pastor metido. Eu lembro um dia desse, eu fui pregar na igreja. Aí era um culto de missões, aí eu fui todo na gravata. Aí eu cheguei lá, os irmãos, pastor, todo mundo de esporte, pastor, a camiseta. E um calor. E eu tava lá suando, e o pastor, quer que ligue o ventilador? Eu falei, não, pastor, eu vou do jeito dos irmãos aqui. Você sabe por quê? Porque nessa parábola, eu não sou videira, eu sou figueira. E há momentos em nossas vidas, em nossa trajetória, que você tem que parar de ser fresco. Tem que parar de ser frouxo. E encarar a realidade que você está vivendo. Sair desse mundo da lua. Você precisa ter um choque de realidade e transcender aquilo que é matéria ao espírito. Oh, aleluia! Sinta a presença de Deus, irmão. Sinta a presença de Deus. Porque se você não sentir a presença de Deus agora, hoje, vai ficar complicado para o próximo culto, porque tu não sabe se tu volta no próximo. Preste atenção nisso. Então ele vai lá, o dono da vinha, ele contrata o vinhateiro. Planta uma plantação de quê? De vinha, uma vinha. Uva, para quê? Porque a videira pega, cultiva um clima tudo favorável. Porque a videira só dá, pastor, com tudo favorável. Eu quero te convidar nessa noite a viver o improvável de Deus na tua vida nessa noite, igreja. Porque embora a videira, ela precisa de tudo favorável. Clima, terra, cuidado. Porque se fizer tudo isso, é bênção. Porque primeiramente você consome o fruto, a uva. Ah, mas não quer uva, você então faz o quê? Suco. Mas se você fizer muito suco e não conseguir beber, fica mais caro ainda o produto, porque fermenta e vira vinho. Então é tremendo, a videira é uma planta do céu. Não se perde nada. A fruta, o suco e o vinho. Mas que interessante, nessa parábola Jesus, ele deixa todo o foco para uma árvore menor, de menor status, uma figueira. No livro de Isaías, e não quero atrapalhar uma próxima pregação, que quem sabe nos próximos dias a gente possa falar sobre ela. De Isaías, capítulo de número 5. A escritura diz que veio o homem de um campo, então ele plantou uma vinha. Só que ele teve 3 cuidados. Primeiro, ele cercou com um muro. Porque logicamente, não é, meu pastor? Se é um fruto tão cobiçado e caro, vai ter ladrões querendo. Então ele fez o quê? O muro. Segundo, ele construiu uma torre de vigia. Então um muro e uma torre no centro. E terceiro, ele construiu um lagar. Por isso que eu disse que eu não quero atrapalhar uma pregação, que a gente vai falar sobre lagar. O que um lagar está fazendo? Preste atenção nisso.
teve todo o cuidado, mas quando ele colheu, as uvas eram bravas. Todo o trabalho foi perdido. E é assim que eu quero que você se coloque hoje, nesse momento, na condição de uma planta linda como a videira. Que tipo de fruto você tem oferecido ao Senhor nessa noite ou na tua vida? São frutos aceitáveis ao paladar de Deus? Ou são frutos bravos, amargos, a qual Deus não suporta degustar na sua boca? Preste atenção nisso, igreja. Isso é seríssimo. Porque, falando sobre vinho ainda, já eu passo para a figueira. Falando sobre vinho, o que é vinho? É algo gostoso, prazeroso. Tanto é que aprova o Senhor colocar ele na ceia, porque é algo que tem que te dar prazer. É algo quando Noé, ele desce da arca com a sua família, ele olha para um lado, olha para o outro. Meu Deus, chega de tanto bicho na minha vida, eu quero me alegrar um pouco. Planta o quê? Uma vinha. Porque ele só trabalhou. E meu Deus do céu, o Senhor mandou falar aqui para o pastor Roberto. Oh, aleluia. Que assim, como Deus contemplava Noé, meu pastor, oh, aleluia. Não fique incrédulo, igreja, entenda isso. Noé estava cansado de tanto limpar a sujeira dos animais. Você imagina um elefante, o tanto de esterco que o elefante jogava dentro daquela arca, mas só tinha quantos lá dentro para limpar? Noé, sua esposa 2, seus 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas para limpar sujeira. E quando eu falo sujeira, é fezes de todos os seres vivos daquela arca. E isso hoje, trazendo para a arca do Senhor, tem crente na igreja que só serve para fazer besteira e trazer para o pastor o Noé de hoje limpar. É forte, pastor. Você é uva brava ou uma uva a qual o Senhor tem prazer em tê-la no seu paladar? A Escritura diz que Daniel, ele orou 21 dias e ele cai no chão. E quando ele cai no chão, alguém toca em seu ombro. E alguém toca no seu ombro e diz: levanta, homem muito amado. Que é algo parecido? Jesus entra nas águas batismais, e quando João Batista o batiza, vem o Espírito em forma de como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você sabe o que é, igreja? É que o Senhor, ele quer ter prazer na tua adoração. É que o Senhor, ele quer ter prazer com a tua vida. É na gestão familiar, é na gestão profissional, é onde você colocar a planta dos teus pés. O Senhor quer ter prazer na tua vida. Quer ver uma videira boa? Vão-se os filhos de Deus e vai o Satanás junto. Se apresentam, e a Escritura de Deus nos ensina que Satanás não falou nada. Foi Deus, diga comigo, foi Deus. Tá fraco, irmão, foi Deus que pegou a vida de Jó com prazer. Porque Jó, ele dava prazer ao seu Deus. Jó, ele dava prazer ao seu Senhor. Deus pegou a vida de Jó e fez assim: está vendo, Satanás? Uma uva boa. Tenho prazer. Homem reto, íntegro, que se desvia da aparência do mal. Ei, igreja, vinha boa.
Mas de repente tudo isso que eu disse aqui você não se encaixa. Você olha para o irmão tem nada a ver com espiritualidade. Eu vou dizer agora, tem algo a ver com fidelidade. Diga comigo, fidelidade, muitas das vezes, nem precisa de espiritualidade. Misericórdia, pastor, blasfemou agora, hein? Não, irmão, você vai entender. Tem pessoa que vive no engano, bebe, fuma, faz tudo de errado, até às vezes trai a esposa ou o marido, mas anda num carro bom, tem uma casa boa, um emprego bom. Aí depois você descobre, é porque ele mesmo vivendo no lamaçal do pecado, ele é dizimista, pastor. E Deus não pode voltar atrás daquilo que ele fala. E ele tem que abençoar, porque ele diz o quê? Trazer todos os dias na casa do Senhor, para que haja o quê? Mantimento. Fazei prova de mim. Então ele está fazendo um convite, faz um desafio. Faz. E o incrédulo, o infiel, ele entendeu só essa parte. Ele esqueceu, ó, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Ele não quer nada, a não ser a bênção. E Deus pode dispensar isso? Não. Há 20 anos atrás eu estava conversando com os pastores em Taguatinga, onde tem a Comercial Sul, onde tem ruas de prostituição, pastor, e uma pastora falou para mim assim, pastor João, um dia desse aqui, essa semana chegou uma prostituta e entregou o dízimo na minha mão e falou assim, eu quero ser fiel. Aí ela disse para mim assim, agora eu recebi, porque o dízimo é dela. Você está entendendo? Fidelidade. Ela trouxe. Aí entre ela e Deus. Mas eu quero dizer para você isso, que às vezes você é uma pessoa espiritual, uma pessoa que ora, que jejua, que se entrega por completo no caminho do Senhor, mas até a bicicleta que anda estraga todo dia. O carro é um poçante, onde para, fica a poça de óleo. Irmão, escute isso aqui. Escute isso. De repente você vive isso com a espiritualidade, a vida espiritual em dias. E você olha e fala assim, eu sou um pecador mesmo. Você não consegue entender como vivendo, estando na presença de Deus, você ainda passa por tanta dificuldade. Quero dizer para você, aleluia, você é uma figueira em meio a videiras. Não é você que está errado. Você não está no lugar errado. Sabe por quê? Porque foi o Senhor que te plantou aqui dentro, aleluia. E se tem alguém com status de videira, aleluia, glória a Deus, que ele viva o seu clima no Senhor. Mas eu quero dizer para você, que foi o Senhor que te plantou. Não se cita o menor dos menores ou o pior dos piores, não, porque quem te colocou aqui foi Deus. Quem te colocou aqui foi Deus. Aleluia, Deus poderoso. Então tem que ter tudo preparado para você ter uma vinha. Mas tinha uma figueira, pastor Bill, aparentemente no lugar errado. E eu comecei a estudar sobre isso, e o Senhor falou tremendamente sobre mim, sobre os crentes, que o dono da vinha e o vinhateiro colocou a figueira em um lugar de destaque. Fala comigo, destaque. Fala mais forte, irmão, destaque. Sabe por quê? Porque onde você está, onde tem todo mundo de branco e você está de preto, todo mundo vai te notar. Todo mundo vai observar você. Tem aquele ditado que diz que só leva martelado o prego que se... Está reclamando por quê se você está se destacando na presença de Deus? Você acha que José, ele ficou chorando quando ele começou a ser martelado pelos seus irmãos?
Quando José começou a ser martelado pela mulher de Potifar, quando José continuou a ser martelado por aquele copeiro que se ascendeu novamente ao palácio e esqueceu ele lá dentro durante 2 anos, ele sabia que ele era destaque, porque na cadeia, irmão, preste atenção, José foi destaque e ele consertou o Carandiru do Egito. Os mais elementos do Egito olhava para ele e falava assim: ei, eu quero ser igual esse José. E de repente não tinha mais briga lá no presídio. Você sabia disso? Você sabe por quê? Aleluia. Porque José era uma figueira plantada no Egito. Aleluia. Porque o Egito não era para José estar. Porque o Egito era um lugar de luxo. Você viu as fotos das egípcias, pastor? As fotos, perdão, não fotos, mas imagens. As paredes. Não tem a egípcia feia. Os faraós tudo lindos. Até os careca eram bonitos. Os faraós careca. Isso me deixa contente. Estão ficando careca. Aleluia. Mas ele era destaque no Egito. E uma hora ele ia ascender até o trono de Deus. Ei, como assim é o trono de Deus? Sim, porque o Egito simbolizava o trono de Deus na terra, quando José assim ascendeu a ele. Irmãos, não se importe de ser figueira nessa noite, porque uma videira pode até dar belas uvas, um belo suco e um belo vinho, mas a videira ela só tem ingerindo o seu fruto, mais nada. A Escritura diz no livro de Marcos, preste atenção, no livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo 12, Jesus, ele viveu essa parábola. Meu Deus, ele viveu, pastor Roberto, essa parábola. A Bíblia diz que andando ele sentiu fome, e avistando de longe uma figueira, e ele se aproximando viu que aquela figueira tinha folhas. E um dos sinais que há fruto na figueira é se ela tem folhas, porque os frutos são seguros praticamente pelas folhas. Mas ele chegou, apalpou aquela figueira e vendo que não tinha fruto, ele disse que ninguém coma fruto de ti. E a Escritura diz que a figueira no mesmo momento secou. O que tem a ver essa palavra, pastor? Eu quero dizer que aquela figueira com Jesus, ele contar a parábola não tem nada a ver com você e comigo, a não ser que você não tenha fruto e somente aparência. Eu dei crente. Uma vez um pastor me convidou: pastor, vamos em tal lugar. Eu falei, vou. E eu fui simples, eu fui de calça jeans, uma camisa social solta, um sapato, bem coach, né? E quando eu cheguei lá nele, ele estava com um terno, não vou falar nome não, mas um terno deve valer uns 5 mil reais. Cada dedo dele tinha 2 anéis. Um relógio que, quando fazia assim, quem olhasse ficava até cego. E quando chegamos no evento, fiquei do lado dele e as pessoas só falavam com ele: pode ser o pastor, pode ser o pastor, pode ser o pastor. E eu não estava ali não, só tinha ele. E veio um repórter entrevistar.
pastor, só dá licença aqui, irmão. Me tirou da frente. Oi, irmão, com licença aqui. Para não atrapalhar aqui a entrevista do pastor. Aquele pastor só tinha folhas. Aquele pastor hoje, ele largou a fé e voltou ao lamaçal. E ele hoje comunga a fé espírita do candomblé, do bandismo. Porque o perigo você somente ter folhas. Porque folha cobre o que? Pecado. Irmão, não é de Adão, preste atenção. Adão, ele peca, ele come da fruta que Eva, sua esposa, lhe dá. E quando ele olha, não tinha espelho. Mas ele olha. Não é essa? Acho que foi a primeira vez que surgiu o conceito cornudes. Ele olhou e falou, não tem nada aqui. E a escritura diz que ele correu para onde? Oh, aleluia. Ele correu para o meio das árvores, porque é onde tinha folhas. Caçou folhas de figueira, esticou, abriu. Você sabe por quê? Porque figueira sem fruto é só para encobrir pecado. É só para encobrir pecado, igreja. Um irmão falou assim, pastor, só é assim em todo lugar? Sim. Do mesmo jeito que eu sou aqui no altar, quando assim é me cedida a oportunidade, eu sou no trabalho, eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar. Você sabe por quê? Porque eu não quero ter somente folhas para encobrir um mal que há em mim. Eu quero ser o que sou na presença do meu Deus, porque aí lá fora ninguém irá cobrar de mim aquilo que eu não sou. Meu Deus. Então sabemos que já a figueira se igualou à videira, porque ambos servem para se alimentar, mas aí a figueira já ganha algo diferente. Por quê? Porque enquanto a vide não tem sombra, a figueira oferece sombra para aquele cansado no dia do sol quente. Sabe como? O Salmo 91, a qual tivemos a grande campanha. Aquele que habita esconderijo do Altíssimo, aí diz o quê? A sombra do Onipotente descansará. Então sombra é para você ter descanso. Sombra é para você tomar um ar e ter um alívio na presença de Deus. O sol de dia não te molestará. Isso é a palavra de Deus para a tua vida. E se você for inteligente, você pega isso para você nessa noite. Você está entendendo, igreja? Oh, santo, santo. Mas tem algo diferente. E quando a videira dá suco, dá vinho, a figueira, ela te dá uma pasta gostosa de figo. Né, pastor? Comeu, pastor? Pasta de figo? É gostoso. Vou acabar, irmão, preste atenção. Só que o processo é doloroso. O processo final é preciso ser amassado o figo. Mas não dá para ter uma pasta de figo verde. Primeiro o figo tem que estar o quê? Maduro. Mas quando chega no processo de amassar o figo, para que haja essa pasta, o figo não reclama. Você sabe por quê? Porque ele já passou aonde? No deserto da solidão em meio à vinha. Então ele não consegue mais reclamar, porque ele já foi, sabe o que, irmão? Às vezes rejeitado. Lembra de Davi? Davi era uma figueira no Velho Testamento. Samuel chega e diz: o Senhor mandou ungir o rei, o novo rei, e ele está na tua casa. E passa um bonitão, grandão, fortão, tranças mais lindas do que as dos outros. E a Bíblia diz que quando entrava Abinadab,
todos entrando no coração de Samuel. Samuel falava assim: é esse, é esse. E o Senhor: Samuel, eu não sou como homem, eu não atento para o exterior, eu olho para o interior, eu não sou como você. E esse é um problema, irmão. Nós conseguimos olhar para dentro de nós, fora de nós mesmos. Sabe quando você olha para alguém e fala assim: eu não dou nada por isso? Tem irmão que olha para si mesmo no espelho e fala: olha só que tranqueira. Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor escolheu isso? Porque a palavra, o conceito de escolha é parar, analisar e eliminar aquilo que você não quer e pegar o que você quer. Porque aí você olha, irmão, olha só, irmão, olha o improvável. Ele te escolheu, mesmo tendo pessoas aparentemente com um estereótipo melhor do que o teu, melhor do que o meu. Ele te escolheu. Você olha para dentro das academias, o culto ao corpo, você olha, a pessoa não tem, parece que não tem nem celulite. Não caia nisso, tem. Só tem um lugar onde não terá celulite, no céu, porque será um outro corpo. Ei, Ele te escolheu. Pastor, estava vindo um pé de uva, e Deus falou: não é essa videira que eu quero, não. E vinha outra, veio todos. Preste atenção nisso, irmão, vou conjecturar. Samuel então falou: não é nenhum desses, acabou. E ele diz: rapaz, escolhi os melhores aqui, não é nenhum. Ah, tem uma figueira lá no pasto. Eu não trouxe porque ele não tem nada a ver com esses irmãos dele aqui. Os irmãos são grandes, fortes, soldados de guerra. Ele é pequenino, frágil. A figueira está lá no pasto. Samuel então diz: manda trazer ele. E trouxeram ele. E quando a escritura diz que ele entrou na porta, Deus falou ao coração de Samuel: é esse o novo rei de Israel. Ninguém pode dar nada por você. Escute isso aqui. De repente lá na tua casa você é achicalhado pelos teus irmãos, pelo teu pai ou pela tua mãe. Alguém fala que você não merecia nem estar vivo, que você é um zero à esquerda, você não é nada, diz que você só deu trabalho. Quero dizer para você, irmão, não é você que está no lugar errado. Foi o Senhor que te colocou em um lugar de destaque. Aleluia. Lá na tua casa, você sim é a figueira em destaque. Não se importa se um dia você chegar aqui na igreja, aí vem uma irmã aqui, fazer aquele louvor, aqueles meslismas assim, lá nas alturas, e descer, e você não consegue nem cantar com essa tua voz de taquara rachada. Né? Você é uma figueira do Senhor, é Ele que te escolheu. Estou terminando, irmãos, fiquem em paz. É a saudade do altar que me faz isso nessa noite. Santo, santo, santo. Quem você prefere ser nessa noite? Eu prefiro ser aquele que dá prazer ao Senhor. Preste atenção. Da mesma forma em que Jesus apalpou a figueira e não tinha fruto, ele amaldiçoou e ela murchou, secou. O dono da vinha, na parábola, chegou, também caçou e não viu nada. Ele corta e queima. Meu Deus! O vinhateiro veio correndo, falou: não, Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor me permite cuidar dela mais um ano? E ele então, ele fala o que ele vai fazer. Senhor, me permite, eu vou cavar ao redor. Esse cavar ao redor significa deixar transparente as tuas raízes, para facilitar que o nutriente do adubo penetre com mais facilidade.
E ele diz: eu vou cavar ao redor, vou deixar as raízes à mostra e vou colocar esterco, adubo. E em um ano, o Senhor voltando aqui, se ela não der fruto, então segue-se o juízo. Trazendo isso para os dias de hoje, irmão, preste atenção. Lá no livro de Levítico, há uma lei que diz que quando você plantar algo, o primeiro, o segundo e o terceiro ano, você não vai comer. São as primícias do Senhor. O primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano, tudo que der naquela árvore, você vai ofertar no templo, é para o sacerdote. Então você só vai comer o quê? O quarto, o quinto, para frente. E o que me ensina essa parábola é que essa figueira já tinha mais de 6 anos, porque ele veio apalpar, o dono da vinha veio e apalpou, ou seja, ele queria comer. E se ele queria comer, ele tinha a noção e o entendimento que era, como ela era a única figueira no meio da vinha, ele plantou com um propósito, se deliciar com aqueles figos. Era do Senhor. Quero fazer um propósito com os irmãos agora. Você que se sente fora do teu lugar, você que se acha o menor dos menores, você e eu sei que passa esse sentimento no coração de alguns, porque às vezes não consegue a tão sonhada casa, talvez não consegue o tão sonhado carro, o tão sonhado emprego, o tão sonhado esposo ou esposa. O inimigo vem, chacoalha na mente e diz: é porque você está no lugar errado. Sai daí, vai para outro lugar. Você não está no lugar errado, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Ei, chacoalha o irmão e fala: você está no lugar certo. Ninguém te tira daqui. Ninguém te tira daqui. Sabe por quê? Porque nessa noite o vinhateiro está presente. Mas o vinhateiro, ele cuida de vinha, mas ele tem um cuidado especial com a figueira. Ele diz: eu vou cuidar. Sabe quem é o vinhateiro nessa noite? Enquanto o dono da vinha é Deus, o vinhateiro é o Espírito Santo, que no livro de Romanos diz: ei, eu intercedo por vós com gemidos inexprimíveis. O vinhateiro, ele olha e diz assim: eu tenho ciúme de vós. Ei, irmão, o dono da vinha diz: eu irei, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. Ele está dizendo: eu irei, mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu vou deixar o vinhateiro para cuidar de vocês. Aleluia! E o Espírito Santo é o vinhateiro nessa noite. Ele quer fazer algo diferente. Ele quer mexer com as tuas raízes. Ele quer te dar um nutriente, não esterco da terra, mas Ele quer te dar um nutriente gerado no céu. Quem quer nessa noite? Quem quer? Então fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Só você que entendeu essa mensagem, estava se sentindo fraco, no lugar errado, saiba que essa tua fraqueza é falta de nutriente do alto. Essa tua fraqueza é falta de vitamina do alto. Pastor, eu declaro, realmente eu estou fraco das raízes, né? Fraco das pernas, fraco das raízes. Eu quero esse nutriente. Vai sair do lugar, mas não agora. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.